Continuação do período intertestamentário hoje, né? Estudo 2 sobre os Macabeus. Então, na introdução, eu mostrei para vocês, porque a gente fala assim, poxa, entre Malaquias e Mateus. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. São 400 anos. E daí dá a impressão que não teve nenhum, assim, bom, não teve nenhum profeta nesse período, né? Bom, e isso que eu quis mostrar para vocês na semana passada, que por mais que não tenha tido nenhum profeta nesses 400 anos, isso não quer dizer que esse período não está amplamente profetizado, já profetizado, no Antigo Testamento, e principalmente nos escritos, nas profecias de Daniel, dos últimos capítulos de Daniel, não só dos últimos, eu mostrei para vocês o capítulo 2 já, a imagem de Nabucodonosor, né, aquele sonho de Nabucodonosor, já prediz os 400 anos do período intertestamentário. E vimos também o chamado anticristo do Antigo Testamento, que está justamente dentro desse período intertestamentário. Vamos só relembrar um pouquinho, porque é importante relembrar algumas coisas do que foi visto na semana passada, para entender as consequências do estudo de hoje, tá? Então vamos lá, Daniel 8, 20 a 27, a profecia diz: aparecerá um rei cruel e enganador, ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força, não pela força dele, é uma força de Satanás por trás dele. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Então, por isso é o anticristo do Antigo Testamento. O objetivo dele é acabar com o próprio povo de Deus, esse rei cruel e enganador, que é uma característica de Satanás, como Jesus descreve Satanás no Novo Testamento, que é o pai da mentira. Satanás é o puro engano. Então aparecerá um rei cruel e enganador, ele ficará cada vez mais poderoso, não pela sua própria força, é a força do diabo atrás dele, causará destruições terríveis e tentará acabar com o povo de Deus. Essa profecia parece se cumprir, e eu mostrei para vocês na semana passada. Quem não viu, pega lá a introdução, porque eu mostrei com muito mais detalhes do que eu vou mostrar aqui hoje. Hoje é só uma recapitulação. Mas essa profecia parece se cumprir no rei Seleucida, Antíoco Epífanes IV, que reinou de 175 até 164 a.C. Então, se nós temos aí período intertestamentário de 400 anos antes de Cristo até a vinda de Cristo, esses 400 anos, o rei Antíoco Epífanes IV está justamente praticamente no meio, né? O meio seria ano 200 antes de Cristo. Antíoco reinou de 175 a 164 antes de Cristo. Daniel 8, 20 a 27 diz: com a sua presença ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso, finalmente ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis. E Antíoco se considerava a Epifania. Epifania em grego significa manifestação. Então, o Antíoco se autonomeou de Epifanes, quer dizer, aquele que tem a epifania, a manifestação de Zeus, Zeus grego, o maioral do panteão grego. Então, o Antíoco se considerava a manifestação de Zeus na Terra. Olha o tamanho da arrogância e do orgulho, né? Ele se considerava o próprio Deus na Terra, a manifestação de Zeus na Terra. E desafiará a Deus, o Rei dos Reis. Antíoco mandou colocar uma estátua de Zeus no templo de Deus. Então, o desafiar a Deus, o Rei dos Reis, né? Colocar uma estátua de Zeus no templo. Ele dedicou o templo, porque, então, o Antíoco, os Seleucidas ocuparam a terra, a terra de Judá, ocuparam Jerusalém, né? Então, o Antíoco dedicou o templo a Júpiter, o templo sagrado. O rei mandou forçar os judeus a abandonar as leis dos seus pais para não se governarem mais segundo as leis de Deus. Olha o edito, né? Quer dizer, a ordem do imperador de abandonar a lei dos pais, para não se governar mais segundo as leis de Deus. Olha o anticristo. E mandou profanar o santuário de Jerusalém e dedicá-lo a Júpiter.
Profanar é você pegar uma coisa sagrada e colocar dentro dessa coisa sagrada coisas proibidas, erradas. E é isso que vai acontecer. Então, notem, é uma sequência de fatos que eu estou relembrando e cada um deles é importante. Vejam, então o que o Antíoco fez? Colocou uma estátua de Zeus no templo. Isso já é profanação do templo. O templo sagrado de Deus, onde estava a Arca da Aliança. Isso é profanação do templo. É colocar dentro do templo um outro Deus, certo? Além disso, ele dedicou o santuário, né, o templo, a Júpiter, outra divindade dos gregos. Que mais? Daniel diz que ele acabou com os sacrifícios diários, ele é futuro, né, esse anticristo, acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos, porque toda manhã e toda noite Deus tinha mandado fazer os sacrifícios, né? Então, toda manhã e toda noite os animais eram sacrificados a Deus. Mas o Antíoco acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos e deixou o templo todo estragado, profanação do templo. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Então, em vez do sacrifício que Deus tinha ordenado que fosse feito no templo, ele apresentou uma oferta nojenta. E o que o Antíoco fez? O Antíoco mandou sacrificar porcos, porcos que eram animais considerados imundos, proibidos por Deus no Antigo Testamento. O Antíoco mandou sacrificar porcos no altar dos sacrifícios e ordenou que os sacerdotes oferecessem sacrifícios a deuses pagãos. Então, note, pessoal, a quantidade de profanações que o Antíoco fez no templo, a profanação do templo. Em vez da Arca da Aliança, né, no lugar da Arca da Aliança, ele colocou o altar de Zeus, a imagem de Zeus. Ele mandou dedicar o templo a Júpiter, ele tirou os sacrifícios que Deus tinha mandado e mandou sacrificar porcos, que isso aí foi para afrontar os judeus, porque ele sabia que os judeus consideravam os porcos animais imundos, então ele faz isso para afrontar, é o anticristo. E, além disso, né, o escárnio com o templo continua, os pagãos encheram, segundo Macabeus 6:4, tá? O livro de Macabeus, os dois livros, o primeiro Macabeus, o segundo Macabeus, são livros históricos judeus desse período, que revelam o que aconteceu. Então diz que os pagãos encheram o templo de devassidão e orgias, divertindo-se com as cortesãs, tendo relações com mulheres nos recintos sagrados e introduzindo ali coisas proibidas, né? Sexo dentro do templo. Então é uma total profanação do templo de Deus. E Daniel 8, 9, 12 diz ainda que ele acabou com a verdadeira religião. Então, tudo isso já está mostrando esse acabar com a verdadeira religião, esse anticristo, que foi o Antíoco IV. Mas, além disso, além das coisas que dizem respeito especificamente ao templo, à profanação do templo, além disso, Antíoco proibiu as escrituras sagradas. 1 Macabeus 1, 56 e 57 diz que os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Ele decretou pena de morte aos que tivessem as escrituras ou seguissem a lei de Deus. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança. Assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei de Deus, né? Era com este rigor que punia os israelitas apanhados em flagrante. Então era pena de morte, ter Bíblia em casa era pena de morte para os judeus. Assim como aquele que fosse pego observando a lei de Deus. Proibiu a circuncisão, que era o sinal da aliança do povo de Israel com Deus no Antigo Testamento. Proibiu a circuncisão e decretou pena de morte aos que a praticassem. As mulheres que faziam circuncidar os filhos por força do edito eram levadas à morte, com os filhinhos suspensos ao pescoço. Eram também executados os membros da família e quem tivesse praticado a circuncisão. Então, era, de novo, pena de morte para as mulheres que circuncidassem seus filhos ou para os membros da família. Isso está em 1 Macabeus 1, 60 e 61. E isso tudo é ordem do anticristo, né, do Antíoco IV.
E então, olha, proibiu a circuncisão, que era o sinal da aliança, e outro sinal da aliança do Antigo Testamento era o sábado, o sétimo dia. E segundo Macabeus 6:6-10 diz, não era possível guardar o sábado. Alguns se reuniram nas cavernas para celebrar ocultamente o sétimo dia, mas foram denunciados e queimados em sua totalidade. Mandou queimar o pessoal por ter guardado o sábado. Né? Não queria que... Então, tudo que era religioso e sagrado para os judeus, o Antíoco perverteu, reverteu e perseguiu os que praticavam a religião judaica. Então, profanou o templo, proibiu as escrituras, pena de morte para os que praticassem a lei, para os que circuncidassem as crianças e guardassem o sábado. Então, é o anticristo do Antigo Testamento. Muito bem, agora vem, vamos lá, o resultado do reinado do Antíoco IV foi, então, perseguição religiosa ao povo de Deus, milhares de mortos, profanação do templo e uma grande revolta popular. Porque vocês podem imaginar que os judeus, um povo dedicado a Deus, isso para eles, tudo isso era uma afronta total à religião que fazia parte deles, né, que estava no coração deles. E isso vai gerar revolta. E agora, então, começa o período dos Macabeus. A tentativa dos emissários do rei de subornar o sacerdote Matatias. Os emissários do rei Antíoco IV, encarregados de forçar a apostasia eu coloquei aqui embaixo, é um desvio, uma renúncia da fé. Então, o que o Antíoco IV queria era acabar com a religião judaica. Então, os emissários do rei, encarregados de forçar a apostasia, o desvio, a renúncia da fé, chegaram à cidade do Matatias, para organizarem os sacrifícios oferecidos aos deuses pagãos. É claro, ele obrigava as pessoas a fazerem sacrifícios aos deuses pagãos, uma afronta e querendo, né, que os judeus parassem de sacrificar a Deus. Tomando a palavra, os emissários dirigiram-se a Matatias era o sacerdote da cidade, dizendo: tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Seja o primeiro a aproximar-te e executar a ordem do rei. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei e sereis honrados com prata e ouro e numerosos presentes. Olha aí, os emissários do rei tentando, né, perverter o Matatias e comprar o Matatias. Né? Se você for o primeiro, né, como sacerdote da cidade, se for o primeiro aí a sacrificar os deuses pagãos, tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, sereis honrados com prata e ouro e numerosos presentes. Muito bem, só que o Matatias era fiel. Então, Matatias respondeu: eu, meus filhos e meus irmãos, seguiremos a aliança dos nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos a lei e os preceitos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita e nem para a esquerda. Matatias é um sacerdote fiel, e diz que não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele está repetindo lá o que Moisés já falou, o que Deus ordenou a Josué, que Deus diz para Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda da lei de Deus. E é isso que Matatias está se referindo. Não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em outras palavras. Né? Muito bem, e daí o que aconteceu? Logo que concluiu essas palavras, um judeu... Mostrei na semana passada que alguns judeus não estavam nem aí e seguiram de bom grado ou sem peso de consciência nenhuma, seguiram as ordens do rei. Então, logo que Matatias falou, ele concluiu essas palavras, um judeu se adiantou à vista de todos para oferecer sacrifício no altar. Quer dizer, ele ia oferecer um sacrifício de um animal imundo para um deus pagão, conforme a determinação do rei. Matatias o viu e, no ardor do seu zelo, ficou profundamente indignado.
num ímpeto de justa cólera, precipitou-se e matou o homem sobre o altar, e matou também o emissário do rei, que obrigava a sacrificar, e destruiu o altar. E aí tá, olha aí o início da revolta dos judeus contra os desmandos, né, e do Antíoco IV. Começa aqui, com Matatias. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: quem tiver amor pela lei e conserva a aliança, venha e siga-me. E fugiu com os filhos para as montanhas, abandonando tudo que possuía na cidade. Então, Matatias mata o homem que ia fazer o sacrifício, né, para os deuses pagãos, mata o emissário do rei e sai da cidade gritando que quem for fiel, vá com ele. E vai para os montes, não leva nada, a não ser a sua família, e foge para os montes, tá? Fugiu. Ele ainda não organizou uma revolta. Ele está revoltado, ele se revolta contra o rei, mas ele ainda não organizou uma revolta, tá? Ele fugiu para os montes. Ele fugiu para os montes, outros fugiram para o deserto. Grande número de homens seguidores da justiça e do direito desceram e foram morar no deserto. Eles, os filhos, as esposas, os rebanhos. Os oficiais do rei e as tropas receberam a notícia e saíram em grande número para persegui-los. Por ser sábado, e daí, pessoal, vamos relembrar o que basta ler Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, quando falam lá do sábado. Não é para realizar trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem teus filhos, nem os teus servos, né, das tuas portas para dentro. Então, os judeus eram muito rigorosos nisso. E eles não realizavam trabalho nenhum, eles não faziam nada no sábado. E agora, o que acontece? Os exércitos vão atacar eles no sábado. Por ser sábado, os judeus não atiraram uma só pedra, eles não reagiram. Nem obstruíram as entradas dos esconderijos onde estavam. Então, o que aconteceu? As tropas do rei atacaram, e eles morreram com suas esposas, filhos e rebanhos. Eram cerca de 1.000 pessoas que foram uma chacina no deserto, né? Sem que as pessoas nem ao menos reagissem, porque era sábado. E daí aumenta a revolta. Informados do que acontecera, Matatias e seus amigos choraram amargamente por essas 1.000 pessoas que foram chacinadas no deserto, e disseram uns aos outros: se agirmos como nossos irmãos, se não lutarmos contra os pagãos, porque os irmãos deles não tinham se defendido por ser sábado, não pegaram em armas, não se defenderam. Então Matatias e os que estão com ele disseram: se agirmos como os nossos irmãos e não lutarmos contra os pagãos, em defesa de nossa vida e de nossas instituições, em breve nos eliminarão do país. Muito bem. Então notem o avolumar da crise. E agora vários grupos de pessoas buscaram e se uniram a Matatias. Reuniu-se a eles o grupo dos Assideus. Esses Assideus a gente nem tem muito conhecimento sobre eles. A gente nem sabe. Na verdade, pessoal, essa época que eu vou mostrar para vocês depois, essa época que surgiram os fariseus, os saduceus. Os Assideus aqui é mais um desses grupos, né, religiosos da época. Então reuniu-se a eles o grupo dos Assideus, israelitas valorosos, cada um deles sinceramente devotado à lei. A questão aqui é devoção a Deus, tá? É uma proibição de cultuar a Deus, é um tirar da liberdade religiosa, e esses judeus devotos à lei de Deus estão buscando pureza, né? E estão fugindo, se afastando e buscando a liberdade religiosa. Do mesmo modo, todos os que fugiam desses males achegaram-se a eles e deram-lhes apoio. Então agora o movimento iniciado por Matatias, começa a ganhar força e muitas pessoas começam a procurar Matatias, grupos inteiros de pessoas começam a ir até Matatias, se unir a Matatias. E aí Matatias forma um exército e vai começar a rebelião. Tendo formado um exército, Matatias e seus amigos começaram a percorrer o país, destruindo os altares para os deuses pagãos, circuncidando à força os meninos incircuncisos
que encontravam no território de Israel e perseguindo os arrogantes. Em suas mãos, a campanha teve pleno êxito, defenderam a lei contra os pagãos e os reis e não permitiram que o pecado triunfasse. Então vamos colocar entre aspas, é uma guerra santa, né? É um defender, é uma rebelião contra um rei que está os chacinando, né? Os assassinando, um rei anticristo, é uma rebelião contra isso. Teoricamente, uma guerra santa. Problema, pessoal, no texto anterior podemos ver como iniciou a revolta. No princípio, a intenção era se defender e preservar a liberdade religiosa. Mas desde o início, excessos foram cometidos. Circuncisões forçadas e perseguições. Olha aqui, ó. Circuncidando à força os meninos incircuncisos que encontravam no território de Israel e perseguindo os arrogantes. Então vejam aí os excessos. A guerra santa nunca é tão santa assim. Todas as vezes que se pegou em armas, por mais que às vezes o motivo fosse nobre, mas todas as vezes que se pegou em armas, a guerra santa não foi tão santa assim e muitos excessos foram cometidos. Aí se a gente for lá para a Idade Média, né, as tentativas de reconquista de Jerusalém, né, o período das cruzadas, foi um período, na verdade, um período negro do cristianismo, né? As cruzadas, a tentativa de recuperar Jerusalém foi de mortes, mortes e mais mortes. Enfim, a Guerra Santa nunca é tão santa assim. Vamos continuar. Bom, eu falei assim, se vocês forem ver nos livros de história, vocês vão achar o período dos Macabeus, né? Ou o período dos Asmoneus para esse período dessa revolta. Vamos entender o porquê. Então, a revolta iniciou com o sacerdote Matatias. Matatias era chamado de Asmoneu, por causa de Asmon, que era o patriarca da família, no ano 167 a.C. Então, gravem aí, a revolta começa com Matatias, com o sacerdote Matatias, que junta esse exército e começa a revolta, a rebelião. Matatias é chamado de Asmoneu, porque Asmoneu é o nome do patriarca da família. Logo, a partir de Matatias, chamado de Asmoneu, a partir daí começou a fase conhecida historicamente como dinastia Asmoneia ou dinastia dos Asmoneus. Esse período agora, desde 167 até praticamente Cristo, tá? Até o ano 64 a.C., pelo menos os próximos 100 anos aí, é um período da dinastia Asmoneia, né? Que, a começar por Matatias e os descendentes de Matatias, vai ter essa dinastia Asmoneia, ou dinastia dos Asmoneus. Mas, ao mesmo tempo, um ano depois, isso aqui é ano 167, Matatias. Um ano depois, 166 a.C., Matatias morreu de causas naturais. E seu filho Judas, também chamado de Macabeu, que significa martelo, portanto não é o sobrenome dele, ele é chamado de Judas Macabeu, mas não é o sobrenome dele, é um apelido dado, é Judas o martelo, mas Judas Macabeu, se tornou o líder da rebelião. Então o filho de Matatias se torna o líder da rebelião, o Judas Macabeu. E daí vem, a partir de Judas Macabeu, os próximos governantes, que serão seus irmãos e descendentes. Então, por isso, esse período também é chamado de período dos Macabeus. Muito bem, agora vamos lá. Portanto, os Asmoneus, nome que vem do pai de Judas Macabeu, de Matatias, que era chamado de Asmoneu, e os Macabeus, nome que vem do filho de Judas Macabeu, são a mesma família. Por que eu faço questão de frisar isso, pessoal? Porque se vocês forem pesquisar, até no Google, na Wikipédia,
Vocês podem se confundir facilmente, porque vocês vão digitar lá Macabeus, vai aparecer o período dos Macabeus. Mas se vocês digitar os Asmoneus, vai aparecer o período dos Asmoneus. Mas é o mesmo período. É o mesmo período porque é a mesma família, só que depende se você parte do pai de Matatias, daí você tem a dinastia dos Asmoneus. Ou se você quer frisar a partir de Judas, Macabeu vai ser o período dos Macabeus. Normalmente, porque Macabeus é um livro apócrifo, né, um livro que entra na Bíblia Católica, normalmente a gente conhece, e porque tem esses dois livros de Macabeus, né, que são os livros históricos que contam a história desse período, normalmente a gente chama esse período de o período dos Macabeus. Mas, na verdade, nos livros de história mesmo, vai aparecer a dinastia dos Asmoneus, que parte, na verdade, seria mais exato, porque parte do primeiro de Matatias, né, que começa essa revolta contra os Seleucidas e contra, principalmente, o Antíoco IV, esse anticristo. Judas Macabeu venceu em diversas batalhas as tropas enviadas por Antíoco Epifanes IV. Então, agora a revolta continua e se avoluma, começou com Matatias, mas Judas Macabeu, ele começa a lutar em diversas batalhas contra o Antíoco IV e vencer diversas batalhas contra o Antíoco IV. Por fim, no ano 164, Judas Macabeu conseguiu reconquistar até Jerusalém, a capital, purificaram o templo e o dedicaram novamente a Deus. Festa conhecida até hoje como Hanukkah, a festa da dedicação das luzes. Pessoal, essa festa aqui é uma das principais festas do calendário judaico até hoje. Já vou mostrar para vocês isso. Mas até hoje. E tem origem lá no período intertestamentário, tem origem lá no período dos Asmoneus, ou Macabeus, né? E aqui com Judas Macabeus. Isso aqui foi importantíssimo. Por que foi importantíssimo? Lembram o que eu estava frisando, que estava frisando e mostrando para vocês? As profanações do templo, de Antíoco ter colocado uma imagem, uma estátua de Zeus dentro do templo, de ter dedicado o templo a Júpiter, de ter mandado fazer sacrifícios a deuses pagãos, de ter mandado sacrificar porcos, animais impuros dentro do templo, de ter o pessoal ter relações sexuais, né, com mulheres nas câmaras do templo. Então, o templo estava completamente profanado, né, desvirtuado. Então, o que aconteceu? Quando Judas Macabeu reconquista Jerusalém, ele purifica o templo e o dedica novamente a Deus, a rededicação, né, do templo a Deus. Digamos que é a purificação novamente do templo e a dedicação novamente do templo sagrado ao Deus verdadeiro. E essa festa é conhecida até hoje como Hanukkah, a festa da dedicação do templo e a festa das luzes. Notem como essa festa foi instituída. No dia 25 do nono mês, levantaram-se ao romper da aurora e ofereceram um sacrifício conforme a lei agora, porque os sacrifícios tinham sido tirados, né, na época do Antíoco, mas agora ofereceram um sacrifício conforme a lei de Deus, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. O altar foi inaugurado, a rededicação do templo. O altar foi inaugurado ao som de cânticos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o tinham profanado. Todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar, elevando louvores ao céu. Durante 8 dias, celebraram a edificação do altar, oferecendo holocaustos com alegria e também sacrifícios de salvação e louvor. Notem aí, então, como eu frisei aí em amarelo, o novo altar dos holocaustos, a inauguração do altar e a celebração da edificação do altar. Aquele altar
o templo e o altar haviam sido profanados com sacrifícios aos deuses pagãos de animais impuros, né, com a colocação da estátua de Zeus no templo, e agora o altar é reconstruído, e o altar é inaugurado e tem uma celebração de edificação do altar, uma dedicação desse altar a Deus. E esse é o Hanukkah. Então, a origem da festa do Hanukkah, Judas Macabeu, determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente com alegria e regozijo, no tempo exato, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, o calendário judaico, tá? Muito bem. Isso, que ano é isso? 164 a.C. Pessoal, essa festa, olha aqui, que Judas determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente com alegria e regozijo. Até hoje é celebrado com alegria e regozijo. Desde 164 a.C. até hoje é celebrado. Vejam aqui, ó. Happy Hanukkah, Feliz Hanukkah, né? De novo aqui. Às vezes se escreve com H, às vezes se escreve com CH, por causa da pronúncia do hebraico, é Hanukkah. Vejam aqui a data, quando foi celebrado em 2022? De 20 a 22 de dezembro. É bem o período do nosso Natal. E aí, pessoal, a gente até tem que fazer triangulações, né, e conexões, porque para nós o Natal é uma festa das luzes, uma festa de luz. E é uma festa em que a luz de Deus vem ao mundo, né? E isso tem muita conexão com o Hanukkah. O Hanukkah era a festa das luzes. No Hanukkah, assim como é costume nos natais hoje em dia, dar presentes, trocar presentes, tem uma ceia. É a mesma coisa como eles comemoravam o Hanukkah. Então, muito dos costumes que a gente tem no Natal, de uma ceia, de trocar presentes, são costumes que vêm já do Hanukkah, desse dia de festa judaico, que acontecia em dezembro. Então, esse dia, ele começa lá, é o dia da rededicação do templo a Deus, né? O templo que havia sido profanado e agora foi rededicado, foi purificado e dedicado novamente a Deus. E essa é a festa do Hanukkah, que acontece até hoje para os judeus na época do nosso Natal. Continuando, para vocês entenderem, agora vamos pegar o resto do período dos Macabeus. Judas Macabeu morreu em batalha no ano 160 a.C. e foi sucedido por seu irmão Jonatas. Então notem, primeiro começa com Matatias, de Matatias passa para o seu filho, Judas Macabeu, de Judas Macabeu, quando Judas Macabeu morre, passa para o irmão, então continua na família, passa para o irmão de Judas Macabeu, para o Jonatas. Jonatas fez vários acordos e alianças com outros países, como Esparta e Roma, para que Israel fosse reconhecida como uma nação livre. Até aqui, pessoal, eu acho que está tudo tranquilo. Eles conseguem se livrar da opressão do Antíoco Epifanes IV, conseguem recuperar Jerusalém, conseguem dedicar Jerusalém novamente, né, o altar, o templo, a Deus. O que Jonatas faz é fazer alianças com outros países para que os judeus fossem considerados uma nação livre. Até aí tudo bem. Mas o negócio vai complicar. Agora vem, a religião se mistura com a política. Não é misturada. A religião se mistura com a política. Em 153 a.C., Jonatas se aliou a Alexandre Balas. Alexandre Balas era um cara que estava querendo tomar o poder do Império Seleucida. Então, Jonas se aliou a esse Alexandre Balas em sua tentativa para se tornar rei dos Seleucidas. Quando Alexandre, então, se tornou rei, ele fez de Jonatas o sumo sacerdote
e permitiu que Jonatas reinasse quase com total independência sobre a Judéia. Então vejam aí, aliança política. O império é o Império Seleucida, então por mais que eles tivessem conquistado Jerusalém, mas ainda eles estão dentro do Império Seleucida. Então agora Jonatas faz uma aliança com esse Alexandre Balas para ele tomar o reinado. Alexandre Balas se torna o rei do Império Seleucida, que dominava a região da Judéia também, e o Alexandre Balas torna o Jonatas o sumo sacerdote. Olha aí, então ele atribui oficialmente um cargo religioso, o maior cargo religioso que existia, de sumo sacerdote, ao Jonatas. E além disso, torna o Jonatas o rei. Permitiu que Jonatas reinasse quase com total independência sobre a Judéia. E daí nós temos aí um acúmulo. Jonatas acumulou a função de governante e de sumo sacerdote. Ou seja, poder político e poder religioso numa só pessoa. De certa forma, é o que a gente tem, mais literalmente para inglês ver, né? Porque a rainha da Inglaterra, no anglicanismo, a rainha Elizabeth, não ela, né? Na verdade, isso vem lá desde 1600, mas é o acúmulo, o rei, hoje o rei Charles, né? O rei Charles, ele acumula o papel de um maioral da igreja anglicana junto com o rei da Inglaterra, né? Então, por mais que seja mais para inglês ver, porque eu acho que ele não governa nenhum dos dois, mas, teoricamente, a gente tem ali os dois numa pessoa só, né? Ele é o primaz da igreja anglicana e ele também é o rei da Inglaterra. Mas, então, é isso que aconteceu e isso é uma confusão, tá? E isso começa a gerar revolta dentro dos judeus e dentro dos que levavam a sério a religião judaica, esse acúmulo, né, essa confusão, essa mistura entre religião e política, e um imperador tornar o Jonatas o sumo sacerdote, que é um papel essencialmente religioso, mas agora vejam a política interferindo na religião, porque o Alexandre Balas coloca o Jonatas como sumo sacerdote, né? Interfere na religião, coloca o Jonatas como sumo sacerdote, também como rei. Após a morte do rei Alexandre, o próximo rei Seleucida foi hostil com os judeus, e isso gerou uma nova revolta, desta vez liderada por Simão, que era o irmão de Jonatas e atual sumo sacerdote. Então, depois da morte de Jonatas, quem assume o reinado é Simão. Simão é irmão de Jonatas. Então, vejam aí. Matatias, o filho de Matatias é Judas Macabeu. Judas Macabeus, o irmão de Judas Macabeu é Jonatas. Morreu Jonatas, o outro irmão de Judas Macabeu e de Jonatas é Simão, que agora assume o reinado. Está tudo na família, dinastia Asmoneia, certo? Descendente dos Macabeus. Então, Simão, irmão de Jonatas, atual sumo sacerdote, agora já vejam que a herança, a dinastia, a descendência, já não é só mais do reinado político, mas é do próprio reinado religioso. O Alexandre Balas tornou Jonatas o sumo sacerdote, e agora o cargo de sumo sacerdote já passa automaticamente para o Simão, assim como, teoricamente, a parte política, né, que ele seria o sucessor dessa dinastia politicamente, mas não só politicamente, passa também o religioso junto, o cargo de sumo sacerdote passa junto. Veja a confusão aí, o cargo religioso vira dinastia, né, e vira de pai para filho aí, ou dentro da família. Novamente, política e religião se misturam.
Após a morte de Simão, o seu filho João Hircano I se tornou sumo sacerdote e líder da rebelião. De novo, acumula os dois cargos. Segundo a lenda, ele abriu o túmulo de Davi e pegou 3.000 talentos de ouro, os quais deu ao rei Seleucida, com o qual se aliou. Então, pagou uma aliança, abriu o túmulo de Davi, pegou o ouro, foi lá, pagou o rei Seleucida, né? Se aliou a ele. Com o passar do tempo, Seleucida se restringiram à Síria e a Judéia se tornou um reino independente sob a dinastia Asmoneia e os descendentes de Matatias. Então, de novo, a confusão política e religiosa. E essa foi uma tônica. Então, a partir de Jonatas, então começa bem cedo, porque Matatias começa a rebelião, vive 1 ano só. Daí, Judas Macabeu assume, mas em 3, 4 anos, Judas Macabeu morre, Jonatas assume o reinado e a mistura de religião com política já começa com Jonatas. Passa para Simão e para os descendentes. E agora o João Hircano se tornou sumo sacerdote e líder da rebelião, de novo. Né? Acúmulo das duas funções. Vai lá, se alia e daí continua essa dinastia com poder religioso e em uma só pessoa. A mesma pessoa tem o poder religioso e o poder político. Pessoal, isso nunca vai dar certo. Né? São coisas distintas, né? Poder religioso com poder civil. Durante o reinado de João Hircano I, de 134 a 104 a.C., houve uma expansão do reino judeu que conquistou novamente importantes regiões como a Samaria, por exemplo, que ainda não estava sob o domínio dos macabeus, os asmoneus. Os povos conquistados sofreram uma judaização forçada. Foram obrigados a seguir a religião judaica. E tem que lembrar que os samaritanos, de longo prazo, não eram todos eles judeus, né? Desde a invasão, a mulher samaritana, desde que eles foram, o povo de Israel que morava na Samaria foi deportado, os assírios colocaram outros povos na Samaria. Portanto, o povo de Samaria era um povo mesclado, não eram todos judeus. Mas a dinastia Asmoneia obrigou, né, uma judaização forçada desses povos, inclusive dos samaritanos. E isso vai gerar revolta. Né? Mas aqui a gente tem um pouquinho dessa dinastia Asmoneia, começando lá com Judas Macabeu, né, e como os próximos foram alastrando, reconquistando regiões, de tal ponto que quando chega lá com Aristóbulo I e Alexandre Janeu, a gente já tem praticamente todo o território, de novo, na mão da dinastia, todo o território que antes tinha sido perdido e estava sob o Império Seleucida. Então, chega no final dessa dinastia, praticamente o território anterior de Israel já havia sido novamente conquistado por essa dinastia Asmoneia, né, ou dos Macabeus. Terminando, nessa época, então, surgiram os grupos dos fariseus, os saduceus e os essênios. Por causa dos excessos e crueldades de João Hircano I, contra as cidades conquistadas e as populações sendo forçadas a se tornarem judeus, os fariseus reagem contra os macabeus. Agora já vejo que já tem esse grupo dos fariseus formado, que é um grupo religioso, que se volta contra os macabeus. Então agora os fariseus já enfrentam os macabeus. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais da próxima vez. Os próximos governantes foram Aristóbulo I e Alexandre Janeu, que se aliaram aos saduceus e romperam com os fariseus. Então veja agora como a luta política aí, já os fariseus já entram no meio dessa briga política, os fariseus se voltam contra os macabeus, o Aristóbulo I e o Alexandre Janeu, da dinastia Asmoneia, se aliam aos saduceus e rompem com os fariseus, tá?
Tudo isso eu vou explicar no próximo estudo sobre os fariseus e os saduceus e o que são esses grupos agora que estão sendo formados. Mas hoje eu quero mostrar para vocês o período em que eles começam, que é esse período aqui dessa mistura de religião com política, né? Esse período de revolta dos asmoneus, dos macabeus, e de mistura de política e religião que acaba desgostando todo mundo. Finalmente, em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou a região, e em 37 a.C., o imperador Marco Antônio entregou o trono da Judéia a Herodes o Grande. Herodes o Grande era casado com uma mulher, Mariane, que era da dinastia Asmoneia. Deixa eu mostrar para vocês, então, essa dinastia Asmoneia, que é uma dinastia aí que pega uma boa parte do período intertestamentário. A família Asmoneia, né, começa com Matatias, Judas Macabeu, Jonatas, Simão. De Simão vem para o filho dele, João Hircano I, e assim vai, Aristóbulo, Alexandre Janeu e tal. Ou, aqui vejam, a família Asmoneia, né, a dinastia Asmoneia, ou a gente poderia pegar e vejo que a dinastia Macabeia. Então vejo que os dois termos são usados, né, que são a mesma família. Matatias, começando com Matatias, indo para Judas Macabeus, Jonatas, Simão, João Hircano I, e assim vai. Aqui deixa eu mostrar para vocês, acho que esse daqui está mais claro, Herodes o Grande, que é o Herodes da época de Jesus, foi casado com Mariane, que é da dinastia Asmoneia. Na verdade, o Herodes foi escolhido pelo imperador Marco Antônio justamente porque ele era casado com uma mulher dessa dinastia e assim ele poderia governar com mais tranquilidade a região da Judéia, já que ele era casado com uma pessoa da dinastia. É todo um jogo aí, um arranjo político, né? Com o Herodes aí para governar a região. Por hoje a gente termina por aqui. Então, a luta que iniciou contra a tirania de Antíoco IV, em defesa da fé verdadeira e da liberdade religiosa, acabou se transformando na dinastia de uma família que acumulou a função política e religiosa e misturou as duas, causando desgosto e a necessidade de uma nova reforma religiosa. Os fariseus, os zelotes, que eram zelotes, vem de zeloso, zeloso pela lei de Deus. Os fariseus eram zelosos pela lei de Deus. Os zelotes eram zelosos pela lei de Deus. Os essênios vão fugir para o deserto para preservar a pureza religiosa. Vejam essa questão de pureza religiosa. A pureza religiosa, por mais que os macabeus no início lutaram contra o Antíoco pela liberdade religiosa e para manter a pureza religiosa. Começou assim com Matatias. Eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. O objetivo dele é pureza religiosa. Mas depois, com o passar do tempo, essa mistura de religião e política, né, acabou de novo deturpando a religião. De tal forma que começam a surgir esses agrupamentos judaicos, religiosos, de pessoas zelosas pela pureza da religião, e daí começa a formar o grupo dos fariseus, o grupo dos zelotes, o grupo dos essênios. Né? Foi assim que nasceram. Vou explicar um pouquinho melhor no próximo estudo exatamente a origem de cada um, o que cada um desses grupos pensava na sua origem também. Então, os fariseus, os zelotes e os essênios foram grupos que nasceram neste período e que buscavam uma vivência mais pura da fé. Então, na semana que vem, fica aí a propaganda, semana que vem continuamos agora com a Constituição, entendendo um pouco do início, né, e das crenças dos fariseus. São grupos diferentes, dos fariseus, dos saduceus, que eu nem coloco os saduceus em pureza religiosa. Saduceus é outro detalhe, tá? Mas vou explicar isso na semana que vem. Fariseus, saduceus, zelotes e essênios, tá bem? Então, continue aí na nossa série.